Bom dia, irmão, irmã, frater e soror. Mais uma vez aqui, Mariano Soltis, que é As Rosas Florescem em Nossa Cruz, né? Começando com o nosso programa Bíblia e Misticismo, todo domingo aí a gente continua. Para quem não sabe, o programa já resultou em 2 livros, né? Praticamente transcritos do programa, que são Cabala e Bíblia, né? E Mística da Bíblia, né? 2 livros aí recentes, né? Tô até ainda os revisando e tudo, não tá bem acabado ainda, mas tá já para quem quiser adquirir, pode ler, né? Com a graça do nosso Deus Yahu, com o Espírito Santo Harkadosh, e com o nosso Senhor Yehoshua, o divino reparador dos mundos, e nosso Senhor Jesus, vamos começar o nosso programa. Hoje tratando de Isaías, lá no capítulo 44, 3. É o tal do refrigério, refrigerador, né? Se uma tradução mais correta. Leitura literal da Bíblia, vamos lá, né? Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e e socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o solo sequioso. Falarei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus rebentos. Crescerão como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Um dirá, eu sou o Senhor. Outro reclamará para si o nome de Jacó. Um terceiro escreverá na sua mão. Ao Senhor receberá o nome de Israel. E vai embora, né? Esse é o versículo do refrigério. Leitura literal, bênçãos. Deus nos deu coisas boas, né? A fertilidade, né? A água ali, né? Descendência, né? Lembra que era uma maldição, né? A infertilidade. A questão de Israel, né? O próprio povo de Deus e tudo mais. Né? A gente já comentou aqui pela Kabbalah, Yasharkel, né? Aquele que busca o Criador, venha e ouve, né? Venha e vê, né? Então esse é o Israel. Não é bem um povo, nada disso, né? Segundo a Kabbalah. Então, e deter as nações? O que é? O ego e né, os seus nações, as distrações, né? Nações das distrações. E o foco do Criador, que seria Israel. Né? Mas vamos ver o que ele fala aí. O que tem significado, pessoal? Por que se fala nessa tal de derramarei meu espírito, água, né? Ou sopro de Deus, sei lá o que é aí. É um significado bem alquímico, é alquimia. Água, fogo, ar, terra, né? Vamos dizer sal, mercúrio e enxofre também. Né? Então, assim, isso me lembra muito os chineses, a alquimia chinesa, taoísmo, né? A alquimia do Tao. É água e fogo. O que nos dá, pessoal, essa água? Vamos dizer, esse equilíbrio, né, da saúde. Né? A gente é feito água, fogo, ar e terra. Desde a filosofia grega se fala essa água, ar, terra e fogo. Empédocles, outros pensadores, hein? Não me engano, até Aristóteles, todo mundo fala desses elementos. É claro que não se trata só da água que a gente toma, da terra que a gente pega no chão. Não, não é isso, pessoal. São elemento árido, elemento sólido, elemento arioso, elemento aquático, né? Então são elementos no sentido mais amplo. Ó. E para os chineses isso é muito claro lá na taoísmo, porque tem os 5 elementos, ainda tem madeira, metal. E o que acontece, pessoal? Se a gente não tiver equilíbrio, não tem saúde. Né? Então, quando Deus derrama sobre nós água, ou derrama sobre nós um equilíbrio, vamos dizer assim,
Depois você vai ver lá no Novo Testamento, né, Jesus falando do poço, você vê a água do batismo, né? Você vê todo um equilíbrio, ó, vai dar saúde e vida, né? Saúde e vida, a água da vida. E Deus paira, o Deus pelas águas. É como se fosse um vento, né? Um sopro. Deus nos dá vida através do sopro, ó, o ar, né? Sopro da vida. O nefesh, o ar, né? Sopro. Adão era um barro, né? Então, assim, isso é uma alquimia, são esses elementos aí. Nós dentro, nós temos água, ar, terra e fogo. A pessoa quer muito terra, a pessoa é magra, a pessoa é fria. A pessoa é muito água, a pessoa é muito emotiva, ela fica muito expansiva, né? Muita água, a pessoa fica obesa, às vezes até ela fica com o rosto redondo, assim, né? Então todo o excesso não é bom, mas esses elementos em equilíbrio vão dar saúde, né? Então a lição que fica aí do refrigério de Isaías 44:3 é uma lição de alquimia, de saúde, de equilíbrio, né? Então, assim, é bem interessante. Ao mesmo tempo tem um Merkabah ali, tem uma carruagem de Deus, né? Então aí o Merkabot, carruagens, né? Os cabalistas falam muito Merkabot, né? Então, assim, e lá no Sefer Yetzirah também fala em três elementos, né? A criação foi feita de 3 elementos, 22 letras, 3 letras mães, 7 duplas, 22 simples. Mas daí fala dos elementos em lá, né? Vamos dizer, ar, água, terra. Fogo, água, que seja, né? São os 3 elementos ali. Então, assim, você vê que a alquimia, essa sabedoria alquímica, ela chega até os hebreus, até os judeus. Ou também até taoísta. Né? Depois no Novo Testamento é mais claro esse taoísmo, que daí fica aquele bem e mal, aquela dualidade, né? Que depois Agostinho fala tanto em dualidade, dualidade. Você vê, mas de onde vem esse negócio? O zoroastrismo e vem lá do taoísmo chinês. Né? Então tem coisas dualistas. Então, água e fogo, Kanli. Nós somos equilíbrio de água e fogo. Né? Que aí gera toda essa energia vital, que lá os chineses chamam de Qi. Né? Qi, 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 tanto faz. Então, assim, escreve Xi, né? Um CH. E aí fica uma grande lição desse Isaías 44. Não só de Deus nos dando bênçãos, né? Derramando bênçãos, mas também, e também toda a Cabala fala dessa questão de água, de luz, né? Que desce através da Sefirot, né? E aí vem o poço, aí vem questões do Novo Testamento. Jesus vem da nova era de Aquário, que também é uma água, né? Mulher com um jarro de água. Então, assim, mostra o nosso tempo. Um novo uma nova eternidade, porque eternidade é mal traduzido, né? Aion. Né? Até li hoje uma passagem da Bíblia que fala eternidade para o passado. Né? Eternidade, eternidade. Não tem passado, futuro, mas... Claro, está falando do Eon, está falando de uma eternidade. Né? Então a tradução ela se confunde na sua Bíblia, em qualquer Bíblia, né? E as provas são as provas da vida. Então os elementos, vamos dizer, um momento é muita raiva, a gente tem muito fogo, outro momento a gente tem muita emoção, amor, água. Outro momento a gente está muito frio, depressão, há muita terra. Né? Outro momento você só está viajando, tá a cabeça lá no céu, né? Sonhando demais, muito ar, muito mercúrio pés nas asas, né? Você está voando. Então o significado esotérico, pessoal, místico, dessa passagem bíblica, dá pra falar o dia todo. Né? A gente fica o dia todo falando se a gente quiser aqui, né? Então, o mistério da água e da fogo, se for pegar o taoísmo chinês, nossa, 1000 lições tem, né? Práticas, como isso funciona no nosso corpo e tudo, né? Vai trocando essa água e fogo. Internamente em nós também. Né? Então é muito interessante isso aí. Provavelmente, claro, os sábios aqui sabiam disso. No Novo Testamento, melhor ainda, porque daí pega o zoroastrismo, pega cultura que a gente nem sabe onde está, talvez um pouco de gnose, né? O gnosticismo, um deles, né? Vários gnosticismos. Trazem essa doutrina também. Né? Então é uma prática de vida. De fogo, ar, água e terra.
de alquimia interna, desses metais que estão dentro de nós, né? Então, esses metais eles têm que ser trabalhados, né? Equilibrados. Claro que Deus nos equilibra, mas nós devemos também buscar esse equilíbrio, né? Não é só vou depender do que o eterno sempre me dê e eu não trabalho. Não, é para trabalhar junto, né? É para trabalhar. Né? Ah, Moisés, vamos dizer, Noé construiu a arca. Ah, mas teve ajuda de anjos, seres, demônios, tanto faz. Beleza. Mas também construiu a arca, né? Então ele teve que fazer alguma coisa. Não foi só esperou acontecer. Noé. Outros personagens também, né? Então você tem que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa. Claro que isso é muita analogia porque a gente tem que fazer para nós espiritualmente e internamente. Ah, mas pastor de ovelhas. Onde que tá os pastores de ovelhas hoje? Não tem, as ovelhas são os cristãos. Não, porque é simbólico, pessoal. Né? É místico, são analogias. Né? Hoje a gente tem as nossas ovelhas, que são, vamos dizer, as pessoas que querem ouvir, ou as pessoas que querem seguir um caminho mais sutil aí, cristão. Né? E assim vai. Né? Então, o mesmo se diga aqui por refrigério. Né? Então, não só providência, bênção e, né, já falei da tatuagem na mão ali que Deus quer, o Senhor na mão, né? Eu escrevi Jesus na minha mão, né? Ou tetragrama. Beleza, as pessoas fazem isso, tatuagem. É coisa do nosso tempo, né? Cultural. Não tem problema nenhum. Ah, é marca da besta, não é mais, isso é besteira. Marca de Caim. Né? Então não é isso que é problema, né? Tá bom, irmãos? Muita luz para vocês. Esteja com Deus. Até o próximo Bíblia e Misticismo. Graças a Deus, com o Senhor Espírito Santo e com o Senhor, nosso Senhor Yahushua Jesus. Até mais.